Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e nessa aula de Flutter a gente vai fazer a nossa lista de usuários. Na aula passada a gente fez o cadastro, a gente recebeu esses dados, agora a gente vai criar a nossa lista com os dados do nosso User Provider, né? Antes de tudo aí eu peço um like, que você se inscreva no nosso canal, tornar esse conteúdo aí relevante para outras pessoas também. A gente vai criar um arquivo aqui na nossa lib, que esse arquivo vai ser usado para a nossa página de lista de usuário, ó, userlist.dart. O nosso userlist ele vai ser do tipo stateless. Para isso você vem aqui, ó, st flutter stateless. O nome dele vai ser userlist. Aqui no nosso placeholder, no nosso return, a gente vai criar um scaffold. O scaffold a gente já sabe aí, ele é um esqueleto da nossa aplicação e ele pede um appbar, né? O appbar é a parte de cima aqui, ó, igual aqui no nosso cadastro, ele vai ter uma parte de cima aqui, create user, só que agora vai ser list user, melhor, user list. O nosso appbar, ele pede não um text, aqui eu errei, ó, ele pede um appbar mesmo, e o title dele pede um text. Bom, o nosso scaffold, ele tem um body, e esse body, o que ele pode ser? Ele pode ser um container não, ele vai fazer a nossa lista, então ele é um list view. O list view é o cara que faz a nossa lista, viu? E o cara que ele chama para isso é o builder. O builder em inglês significa construtor. E o builder, ele tem aqui, ó, uma funçãozinha que ele chama um contexto. Ele chama o contexto próprio dele. Aqui, ó, no nosso item build a gente faz isso aqui, ó. Dentro dele ele tem um build context próprio. A gente coloca aqui, ó, context builder. E ele tem ele tem um index que ele passa, ó, index builder, que é a chave, né? E agora aqui depois dele, a gente vai chamar aqui, ó, um container. Esse container, ele é usado para a gente colocar cada item do nosso usuário. Cada item não, cada item da nossa lista, que é cada usuário. O nosso container, ele pede um child. O child, dentro do nosso child, ele quer um widget. O widget que a gente vai usar para isso é o list title. O list title, o que o list title tem? Ele tem um title, tá? E o title a gente vai colocar o text. O text a gente vai colocar o nome do usuário. Para isso, você vem aqui, ó, a gente vai ter que importar esse usuário aqui, ó, dentro do nosso build. Onde que o nosso usuário está? Lá na nossa user provider. A gente especifica que a variável é user provider. Vamos importar ele aqui. User provider .of context. Ele vai usar o contexto e a gente vai especificar que ele é mesmo um user provider. Agora a gente vai pegar os usuários, ó. É uma lista do tipo list. Cada item da nossa lista tem um user. E qual vai ser o nome da nossa lista? Users. Importar aqui, ó, user. Então a gente vem aqui, ó, user provider .users. Agora a gente precisa pegar o tamanho total dessa lista, ou seja, quantos usuários tem nessa lista. O tamanho ele é feito em int, ou seja, um número, né? Então a gente coloca aqui, ó, users length, que é igual a users.length. E nisso a gente tem o tamanho. Para onde a gente vai usar esse tamanho, esse user length?
A gente vai usar aqui dentro do nosso builder, aqui, ó, antes do nosso container. Porque a gente precisa dentro do nosso builder, não. Falei errado. Bem aqui, ó, antes do nosso item builder tem o item count, ou seja, quantidade de itens. A gente coloca aqui, ó, users length. E agora a gente vai dar continuidade aqui, ó, a gente coloca dentro do nosso text users, agora a chave aqui, ó, do nosso item builder, que é index builder. E agora o nome, que é name. Agora a gente vai atualizar e ver. A gente também precisa aqui, ó, dentro do nosso user form, pegar a quantidade de itens, tá? A gente não fez isso, porque a gente está inserindo sempre a chave 0. Ela sempre vai ter um usuário, não vai, sempre vai substituir o usuário que está sendo salvo. Para isso, você vem aqui, ó, da mesma forma que a gente fez no users list. Vou pegar o length, copia aqui no nosso user form. Aqui precisa, ó, fazer isso aqui, ó. Não tem users. Só a gente copiar essa parte e colocar aqui, ó. Pega o users length e coloca no lugar do 0. Ah, outra coisa aqui, a gente até comentou na aula passada, ó, navegar para a lista de usuários. A nossa lista é essa que a gente está criando, então a gente precisa navegar para lá, quando a gente acaba de cadastrar um novo usuário. Para isso você vem aqui, ó, chama o navigator, que é o cara que faz isso, ele navega para outra página, e a gente chama aqui, ó, o pop and push named. Ele tem um contexto que ele precisa, e o nome da rota que a gente ainda vai criar se chama list. A gente vai criar essa list agora, ó. Lembra que a gente criou lá, que tem um routes lá na nossa main? Então, ó, é só a gente fazer igual a gente fez aqui, ó. Dentro da nossa routes, tem uma rota lá para a nossa página inicial do cadastro. A gente copia aqui, ó, e cola. A gente só substituiu esse widget aqui, ó, pelo que a gente criou lá, que é o user list. E o nome é list. Ó, ele vai precisar ser importado, ó. Certo? Agora a gente vai testar. A gente vai ver se a nossa lista de usuário ela está funcionando. Para isso a gente vai testar aqui, ó. Aqui está meio lento, deixa eu rodar de novo o nosso main para abrir aqui o nosso app, para a gente testar a nossa lista aqui. Está demorando um pouco, mas ele já está abrindo aqui nosso cadastro. Vamos preencher o name, Pedro, e-mail, senha, e a nossa lista está feita. Bom, a gente precisa aqui só colocar uma borda inferior em cada item da nossa lista, para não ficar feio aqui, ficar todo em branco, e colocar aqui uma seta para a gente voltar para a nossa página do cadastro. Para isso a gente vem aqui no nosso user list. O botão ele vai ficar aqui do lado desse user list, ó, a seta de voltar para a página de cadastro. Então, na onde a gente está esse user list? No app bar. Então, o app bar aqui ele tem uma opçãozinha, ó, da gente fazer isso. Ele se chama leading. O leading a gente vai chamar o back button, ou seja, em inglês, botão de voltar. E ele tem um cara aqui, ó, um parâmetro chamado onPrecede. O onPrecede, a gente vai chamar a funçãozinha aqui, ó. Dentro dele a gente coloca o navigator, que é o cara que faz a navegação, né? E ele tem o contexto, passa o contexto, e a rota qual é? Create, né? E ele vai voltar, a gente clica aqui, ó, e ele volta para a página inicial de cadastro. Outra coisa que a gente falou, a gente vai precisar colocar uma borda aqui, ó, inferior. O nosso container, ele tem aqui, ó, um decoration, lembra? Dentro do nosso container, ele tem aqui um decoration.
decoration, a gente chama aqui um box decoration, e o box decoration ele tem um border, né? O border ele precisa de um widget do tipo border, e o border a gente vai especificar agora nele qual dos lados ele precisa colocar a nossa borda. Como eu falei, a gente precisa de colocar uma borda inferior na parte de baixo ali de cada item da nossa lista. A gente tem 4 opções, ó, bottom na parte de baixo, left esquerda, right direita, top em cima. A gente vai escolher aqui, ó, a bottom. E a bottom, ela precisa aqui da gente especificar, a gente precisa de chamar, né, um widget para que faz a impressão da nossa borda, que é o border side. Border side, em inglês, significa lado da borda, que o tamanho do lado da borda o widget, né? O widget é tamanho em inglês. É quanto? 0.8. Vamos ver se esse tamanho tá bom. Vamos fazer um teste aqui. Está muito grosso, eu vou colocar aqui 0.4. Vou voltar. Pedro, e-mail, senha. E agora cada item a gente tem na nossa lista, né? Tá, então a gente fica por aqui. Eu peço um like aí, que você se inscreva no nosso canal para ficar mais relevante esse conteúdo para outras pessoas aprenderem sobre programação, sobre Flutter, né?